Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? A gente vai hoje dar início, né, à nossa segunda aula lá de Química Orgânica, tá? E a gente vai hoje falar sobre nomenclatura de cadeias cíclicas, né, cadeias fechadas. E a gente também vai falar sobre nomenclatura dos compostos ramificados, tá? Então a gente vai ver hoje dois tipos de nomenclatura, né? A gente vai, na verdade, acrescentar no que a gente já tinha visto. Deixa eu ver aqui. O Bruno está perguntando se eu vou fazer a correção da atividade. Bruno, posso fazer a correção da atividade que eu passei lá da aula passada, tá bom? Mas a gente vai fazer isso lá no final da aula. A gente pode combinar desse jeito? Bom dia, Olivia. Opa, beleza, joia. Galera, então assim, vamos combinar. Vocês pegam aí uma caneta, tá? Cadernozinho pra gente ficar me acompanhando na aula. Embora eu passe esse material para vocês, mas é interessante que quando eu mostro, dar o exemplo para vocês, eu dou uma pausa aqui, espero vocês fazerem, aí a gente faz junto para ver se vocês estão indo no caminho, se vocês estão absorvendo, tá bom? Então é interessante que vocês tenham um rabisco aí para vocês ir escrevendo. Depois, né, no final da aula, eu vou pegar esse material e encaminho para vocês com um PDF, tá? Eu deixo lá disponível para vocês. Mas a gente precisa criar essa metodologia, senão vai ficar, às vezes, muito fácil e tal, aí não pratica e acaba deixando isso para depois, né? E perde o raciocínio, tá? Então é interessante vocês fazerem o quê? Vocês terem um rabisco aí, um cadernozinho, uma folha com a caneta, mostra a molécula para vocês, não precisa desenhar a molécula, dou a ideia de como fazer a nomenclatura, vocês tentam fazer a nomenclatura, a gente troca uma ideia aqui para tirar as dúvidas de vocês, e eu acho que assim fica bem mais proveitoso a aula. A gente pode combinar desse jeito? Então, show de bola. O pessoal aceitou. Então a gente vai fazer isso, tá? Dá uma conferida aí na nossa apresentação, tá? Já deixei disponível aí para vocês. Acredito que o pessoal está visualizando, tá? A gente vai falar, ó, Química Orgânica, aula 02, tá? A gente vai hoje para nossa segunda aula. Deixa eu só até mudar aqui. Ó, nossa aula aqui, ó, aula 02. A gente vai continuar as regras de nomenclatura e a gente vai trabalhar somente com os hidrocarbonetos, tá? Aí a ideia, a gente vai hoje trabalhar com cadeias fechadas. Eu falei aula passada de cadeia aberta, a gente vai falar de cadeia fechada. Depois a gente vai falar sobre cadeias ramificadas, tá bom? E assim por diante. A Tainá deve ter acordado agora. Olha lá. Nomenclatura lá de UPAC, né? Cadeias fechadas. Professor, como é que dá o nome, né, das cadeias fechadas? A gente viu aula passada o seguinte, né? Que a gente, para dar um nome na nomenclatura de um composto, a gente precisa inicialmente fazer o prefixo, né? Que o prefixo está relacionado aqui, ó, ao número de carbonos, mais o infixo, que vai dizer se tem ligações simples, duplas ou triplas, né? Que a gente pode substituir aqui, deixa eu colocar de outra cor aqui, pelo AN se for alcanos, ligações simples, EN se for os alcenos, ligações duplas, e IN se for os alcinos, né, ligação tripla. E no final a gente colocava lá a terminação para indicar o grupo funcional. Como a gente está trabalhando só com hidrocarbonetos, a gente sempre vai deixar a letra O no final. Então esse aqui é o esquema que a gente fez na aula passada. Para quê? Para determinar o nome das cadeias abertas normais, tá bom? E hoje a gente vai acrescentar alguma coisa aqui nesse sistema, porque a gente vai ter que dar o nome para os compostos cíclicos, né? Os compostos fechados, de cadeias fechadas. Então acompanha comigo. Vamos pegar esse exemplo aqui, galera. Tem quantos carbonos aí? Vamos começar pelo número de carbonos. Tem quantos carbonos aqui? 4. Beleza. Aula passada a gente viu que quando a gente tem 4 carbonos, qual é a nomenclatura para 4 carbonos? But.
Show de bola? Então eu venho aqui, ó. Eu vou botar aqui mais para frente. Eu venho aqui, ó. São 4 carbonos, professor. São 4 carbonos. Então eu sei que eu dou aqui o but, né? Eu já disse o número de carbonos. But para dizer que são 4 carbonos. Segunda pergunta. AN é N ou IN? O que eu tenho que colocar aí, galera? AN, Amanda. Gabriel tá bem. Por quê? Só ligação simples, tá? Só tem ligações simples entre os carbonos. Então, é um alcano, AN. E no final, hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio. Coloco aqui a letra O. Aí eu chego no nome butano. Aí você vai dizer assim, ah, professor, mas não pode ser não, né? Por quê? Porque ela tem outra estrutura, né? Se eu desenhar essa estrutura aqui, ó, CH3, CH2, CH2, CH3, também eu vou chegar no mesmo nome, né? Ó. Esse aqui é butano e essa molécula aqui é butano. Só que um é cadeia fechada e outro é cadeia aberta. Aí você vai assim, ah, professor, não pode. Eu tenho que diferenciar, tá? A última letra muda, mano, dependendo do grupo funcional, tá bom? Por enquanto ela não muda porque a gente só está trabalhando com hidrocarbonetos. Já já ela vai mudar quando a gente for falar de outra função, tá? Mas por enquanto não, deixa aí, né? Aí o que eu estou raciocinando aqui com vocês, ó? Esse nome ele tem que ser acrescentado alguma coisa, porque não pode, né? Eu tenho moléculas diferentes, estruturas diferentes com o mesmo nome. Então, quando eu tenho cadeias fechadas, a gente vai acrescentar o seguinte, ó. No início, deixa eu colocar uma cor aqui. Eu vou colocar essa cor aqui, ó. Bem aqui no início, a gente acrescenta a palavra ciclo. Tá? Então, o nome desse composto aqui, ó, é ciclo butano. Tá? Ciclo, para dizer que é cadeia fechada. Butano, para dizer que são... Por que cadeia fechada? Tá bom, Bruno? Então, toda vez que tu tiver uma cadeia fechada, ó, tu vai sempre ter essa palavrazinha aí na frente, ciclo. Tá? Tu tá indicando que a cadeia é uma cadeia fechada. Aí você assim, ah, professor, toda vez que eu tiver uma cadeia fechada, eu tenho que começar com a palavra ciclo? Sim. É o que diferencia, ó. Isso aqui a gente viu na aula passada, número de carbonos, AN, N e O, que são cadeias abertas. Cadeias fechadas, bota a palavra ciclo. É só isso. Aí você consegue agora ó, diferenciar. Esse composto aqui é o ciclo butano e esse de baixo é só o composto butano, entendeu? Então você consegue diferenciar, né, os nomes. Então a palavra ciclo, ela obrigatoriamente ela tem que acompanhar a cadeia fechada. Entenderam aí, galera? O esquema. As cadeias mistas, né, que a gente vai falar também, quando tem uma cadeia aberta e fechada, a gente vai ter que analisar isso, tá? Mas por enquanto, vamos com calma. Só as cadeias fechadas, tá? Galera, que combinei lá com vocês. Pega aí, ó, o item B e me dê o nome do item B, tá? Qual é o nome desse composto aí? Exato, ó. Gabriele já desenvolveu lá, ó. Questão. Então a gente vai, ó. Cadeia fechada, não tem o que pensar. Sempre inicia com a palavra ciclo, que é para dizer que é uma cadeia fechada. Aí a gente dá o nome do composto, tá? Número de carbonos, 4. Então vem o but. Tem ligação dupla, né? Então, se tem a ligação dupla, é um alceno. Eu represento pela EN. E depois eu venho aqui e coloco o O para dizer que é um hidrocarboneto. Então, ciclo butano e aqui é o ciclo buteno. Tudo bem? Tranquilo? Em relação à nomenclatura de compostos de cadeias fechadas? Tranquilo? Então vem cá.
Analisa o item C aí, o item C, rapidão. Qual o nome que a gente dá para ele? Opa, Bruno. Ciclo, exatamente. Tem que ter a palavra ciclo, galera. Se colocar pentano, tá errado. Então, ó, cadeia fechada inicia com a palavra ciclo, sempre. Tá? Número de carbono, se a gente contar aqui, são 5 carbonos, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, 5 é pente, né? Ó, pentacampeão, 5 vezes campeão. Depois, vou dizer se tem ligação dupla, tripla ou só ligações simples. A gente consegue ver aqui que são só ligações simples. Então, AN. E no final eu coloco o O, que é para dizer que é um hidrocarboneto. Beleza? Então, ciclo, pentano. O item D, galera. O item D é interessante. Pegue o item D agora. Vamos dar um nome para esse bicho. Hexadieno. Ciclohexadieno. Ana Carolina. Mas para ser benzeno, Amanda, tinha que ter bem aqui, ó, tinha que ter outra ligação dupla, que essas ligações duplas, elas têm que ser alternadas, né? Aí tem que ter 3 ligações duplas aqui dentro. Então, olha, vocês estão no caminho, ciclohexadieno e tudo está no caminho, só que está faltando as posições das ligações duplas. Oi? Tem que dizer onde estão as ligações duplas, o que está faltando aí. Tem que dizer onde estão as ligações duplas. Então, vou vir aqui, ó, com vocês, vou fazer isso com calma para explicar como é que é esse negócio. Professor, fechada, veio lá, ciclo. Beleza, começa com ciclo. Professor, olhei aí de cara, eu já analisei, são 6 carbonos. 6 carbonos, hexa. Tá aqui, ó, o hexa. Aí você faz, professor, mas aí tem ligação dupla, tem 2 ligações duplas. Eu sei que quando tem 2 ligações duplas, professor, é de em. Beleza? Concordo perfeitamente com você. O problema aqui, galera, é que essa ligação dupla, ela poderia estar em outra posição, tá? Eu poderia ter esse composto aqui, ó. Deixa eu só explicar para vocês. Talvez se eu desenhar ele aqui, fica mais fácil, ó. Aqui gera uma dúvida. Porque se eu colocar dien, eu sei que são 2 ligações duplas, mas eu não sei então essas ligações duplas. Imagina só que eu tenho esse composto aqui, ó. Ligação dupla aqui, ligação dupla. Percebe, ó? Se eu não colocar a posição, tanto esse composto aqui como esse, eles vão ter o mesmo nome, tá bom? Eles vão ter o mesmo nome. Então você precisa diferenciar eles. Aí o Bruno está perguntando, professor, como é que eu vou saber que eu preciso colocar a numeração? Quando tiver mais de uma possibilidade, Bruno. Quando apresentar mais de uma possibilidade, tu tem obrigatoriamente de colocar a numeração na cadeia, tá bom? Ou seja, se tu tiver só uma ligação dupla, imagina só, que foi aquele caso que a gente viu. Se eu tenho só uma ligação dupla, essa ligação dupla, ela sempre vai ser o primeiro carbono. Não importa se ela está aqui, se ela está aqui em cima, se ela está aqui embaixo. Porque é como se esse anel estivesse girando ao redor, fazendo um giro aqui de 360. Então não importa. Sempre vai ser a numeração 1. Porém, quando ele tem 2 ligações duplas, aí eu tenho que dizer a referência de uma em relação à outra. Então não pode ser sempre a mesma coisa. Entende? Ou seja, ó, aqui existe mais de uma. A gente percebeu que existe 2 possibilidades dessas ligações duplas. Ela pode estar aqui ou aqui, entendeu? Então a gente tem que analisar isso. Eu quero que entenda assim, Amanda, não a ligação dupla, mas a molécula em si. Ó. Essa molécula, ela pode girar em torno dela mesma, entendeu? Ó, ela pode girar em torno dela mesma. É como se eu tivesse bem aqui, ó, uma haste e ela girando
ao redor dela mesmo. Então, você tem que imaginar isso, tá? Qual é o segredo, professor? O segredo é o seguinte, ó. Ah, então, estamos corretos, então. Não a ligação dupla, mas a molécula em si, tá? Então, ok. Qual é o segredo? Tem duas ligações duplas, três, né? Você tem que dizer a posição entre eles. Se tiver só uma, não precisa. Quando é cadeia aberta, tá bem, tá? Cadeia aberta, tá bem. Só que cadeia aberta, se tiver uma ligação dupla, você já precisa colocar se tiver mais de 3 carbonos. Quando é cadeia fechada, se tiver só uma ligação dupla, não importa a quantidade de carbonos, tu não precisa colocar. Mas se tiver mais de uma ligação dupla, aí tu precisa colocar, porque tu vai colocar uma em função da outra. Tu vai dizer quem é a referência e dali tu faz a nomenclatura, tá bom? Então, como que a gente vai fazer aqui, galera? Ó, a gente pode escolher essa ligação dupla aqui, ó, como sendo a principal, tá? Ó, aqui, esses carbonos aqui como sendo a principal. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou numerar esse aqui sendo o principal, ó. 1, 2. Percebe que se eu colocar esse aqui sendo 1, eu não posso colocar esse aqui sendo 2, tá? Quero que isso fique bem claro. Ó. Vou apagar aqui de novo. Ó. Vou apagar aqui de novo. Só para a gente entender o que eu estou querendo falar para vocês. Né? Eu vou escolher a ligação dupla sendo essa aqui. Ó. Professor, poderia ser a outra? Pode, não importa. Eu vou escolher essa aqui. Aí o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou localizar os dois carbonos que estão na ligação dupla. Beleza? Então, aqui obrigatoriamente, ó, obrigatoriamente, se eu colocar esse aqui 1, o 2 tem que ser esse aqui. Entende? Porque onde está a ligação dupla tem que ser sempre o 1 e o 2. Eu não poderia colocar um sendo aqui, ó, e o 2 sendo aqui embaixo. Por quê? Porque o 2 ele tem que estar lá na ligação dupla. Não tem sentido. Porque a ligação dupla ela sempre tem que ter a menor numeração possível. Então eu não poderia fazer essa numeração. Tá? Essa numeração estaria errada. Pode, ó. O contrário. Professor, eu não quero que esse aqui seja o primeiro. Eu quero que o de cima seja o primeiro. Né? Se esse aqui for o primeiro, eu não posso dizer que esse aqui é o segundo. Tá? O segundo tem que ser o de baixo. Então, eu faço a numeração no sentido oposto. Então, eu posso fazer a numeração ó, no sentido anti-horário, que é esse aqui. E posso fazer a numeração no sentido horário, que é esse aqui, ó, o contrário, né? Ó. No sentido horário. Então, você faz as duas, não tem problema. Eu vou começar aqui no sentido anti-horário, tá? Só para a gente dar uma analisada aqui, ó. Venho aqui, vou fazer aqui no sentido anti-horário. Coloquei ali, ó, 1, 2. Esse aqui, ele vai ser o 3. Esse aqui o 4. Esse aqui o 5. E esse aqui o 6, tá? As ligações duplas, fazendo nesse sentido, ó, as ligações duplas, elas estão em que posições aqui, galera? Ó, as ligações duplas, quais são as posições que elas estão aí? Fazendo no sentido anti-horário. Um e 5, beleza, ó. A ligação dupla está entre 1 e o 2, quem é o menor? 1, tá aqui, ó. A outra está entre 5 e 6, que é o menor? É o 5. Então, ó, eu teria essa posição aqui, ó. 1 e 5, tá? Vou fazer agora a mesma coisa no sentido anti-horário, tá? Para mim avaliar. Eu tenho que fazer no sentido horário e no sentido anti-horário, para mim ver quem é os menores, quem são os menores. Então, se eu comecei ali, eu vou começar novamente por lá. Vou colocar uma coisinha diferente, ó. Eu não comecei nessa ligação dupla, então eu vou fazer no sentido horário agora. Eu vou fazer nesse sentido aqui, tá? Sentido horário. Aí eu vou começar, em vez de aqui ser o 2, aqui vai ser o 1, ó. 1, bem aqui vai ser o 2, aqui o 3, o 4, o 5 e o 6. Perceba que eu inverti, tá? Ó, eu estou fazendo no sentido horário agora, ó. Se eu fizer no sentido horário, quais são as posições aí possíveis, tá? Quais são as posições possíveis? Ó, entre 1 e 2 é 1. A outra ligação está entre 3 e 4, que é o menor, é o 3. Ou seja,
Se eu fizer nesse sentido aí, eu percebo o seguinte, que eu tenho as posições 1 e a posição 3. Aí eu pergunto para vocês, qual é a numeração correta, galera? É 1 em 5 ou 1 em 3? Lembrando, né? Lembrando, deixa eu colocar aqui essa observação, ó. Uma observaçãozinha aqui, que a gente viu. A numeração tem que ser a menor possível. Tá bom? Professor, sempre a menor possível. Aí você pergunta, professor, então sempre vai ser no sentido horário? Não, nem sempre. Depende da sua referência, né? O interessante é o quê? Que a numeração, ela sempre tem que ser a menor possível. Você vai buscar as duas possibilidades e você vai fazer essa análise que a gente fez aqui, ó. Aqui, se a gente somar, vai dar 6. Aqui, se a gente somar, vai dar 4. Que é a menor? Essa aqui. Então, se essa é a menor possível, então a numeração correta é essa aqui, ó, 1 em 3. Então, essa aqui seria a numeração correta, tá bom? E a de cima, aqui, ó, 1 em 5, se tu colocar 1 em 5, eu vou colocar bem grandão lá na tua prova, ó, errada, tá? Por quê? Porque ela não é a menor possível. E eu tenho sempre que buscar a numeração menor possível. É que nem lá nas cadeias abertas, tá? É só isso. Então, professor, então de boa, entendi. Vou dar lá um nome. Eu venho aqui, hexa, tracinho. Vou ver a posição 1 em 3, que é a menor. 1 em 3. De N. E no final, eu vou colocar lá o O, para dizer que é um hidrocarboneto. É só isso. Não, eu somei aqui, Carol, ó, eu só somei aqui pra gente determinar quem é o maior. Já dava pra ver, tá? Que era o maior. Porque X, alguns livros arredondam aqui pra hexa, pra ficar a pronúncia melhor, mas não tem problema não, tá? Pode colocar X, que já sabe identificar que são 6 carbonos. Beleza? Mas essa numeração aqui, essa soma aqui, eu só mostrei, né, que 1 em 3 ela é menor porque a soma dela dá 4, né? 1 em 5 é maior porque a soma dá 6. Então é só mesmo para você tirar dúvida, porque às vezes você vai ter tipo numeração 1, 3, 5, 7, né? Aí são tipo uma sequência maior. Aí a outra tem sei lá, tem 4 também, que tu vai ver, aí às vezes dificulta. Para te não ter como errar, tu soma. O que tiver o menor valor vai ser o correto, tá? Então, é só uma dica mesmo para facilitar na hora de entender quem é o menor e quem é o maior, tá? E deixar aqui anotadinho do lado aqui, ó, para vocês, tá? Rabisquei aqui, deixei essa observaçãozinha aí para vocês, tá? Não esquecer, beleza? Então, a gente finaliza aqui a parte de nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia fechada. Qual é a diferença? A palavra ciclo. A única diferença é essa aqui, a palavra ciclo. O que pode confundir ainda, galera, quando eu tenho duas ligações duplas, 3, 4, que aí você vai ter que dizer, né, a posição de uma em relação à outra. Como é que faz isso, professor? Faz a numeração na forma no sentido horário, depois faz no sentido horário. Compara as numerações, a menor vai ser a correta, tá? É só isso, galera. Lembra dessas regras que dá certo. Então, vou adiantar aqui o assunto, vou para a próxima, tá? Para a próxima aqui. A gente vai começar agora a falar de cadeias ramificadas. Aí. Eu fiz até uma inversão aqui, e já eu explico o porquê eu fiz isso. Cadeias ramificadas. Então, primeira coisa, o que é uma cadeia ramificada, galera? Vocês lembram lá, quando a gente definiu isso? São cadeias ramificadas. Tinha cadeia normal, né, que não tinha ramificação,
e cadeia ramificada que tem ramificação, né? Ah, professor, tem ramificação. Claro, porque o nome é ramificada. E uma ramificação ela acontece quando eu tenho dentro da cadeia um carbono terciário e um carbono quaternário. Ou seja, eu vou ter mais de duas extremidades, tá? Se você analisar aqui, ó, eu tenho uma, duas, três extremidades. Então, eu tenho possibilidades aí. Então, eu vou ter que buscar uma cadeia que a gente chama de cadeia principal. E o que está fora da cadeia principal, a gente vai chamar de ramificação ou grupo substituinte, tá bom? Como assim, professor? Como assim? Vamos analisar, ó. Primeira coisa que você tem que fazer, quando você encontra aqui uma cadeia ramificada, determinar a cadeia principal. Quem vai ser a cadeia principal? Ó, vou colocar em branco, deixa eu mudar aqui para diferenciar aqui, né? Deixar esse negócio organizado, ó. Quem é a cadeia principal? A que tem maior sequência, vou simplificar aqui, ó, de átomos de carbono. A que tiver a maior sequência de átomos de carbono vai ser dita a cadeia principal. E a outra coisa é que nessa sequência, obrigatoriamente, caso tenha a insaturação, ó, a insaturação pertence à cadeia principal. Vamos tentar entender isso aí, ó. Eu vou ter que buscar a sequência de carbono com o maior número de carbonos. E caso tenha insaturação, o que é insaturação? Ligação dupla ou tripla? Ela tem que estar presente na cadeia principal. Obrigatoriamente, ela tem que pertencer à cadeia principal. Nesse caso aqui, a gente não tem ligação dupla, então a gente nem não vai ligar para isso. A gente vai buscar aqui a maior sequência de carbonos. Ó. Eu tenho essa sequência aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho uma sequência de 5 carbonos. Ou eu poderia ter essa sequência aqui, ó. 1, 2, em vez de seguir, eu descer aqui, ó. 3 carbonos. Então, eu teria essa possibilidade, deixa eu colocar aqui, ó. Eu tenho essa possibilidade aqui, ó, amarela, né? Sendo a cadeia principal, com 5 carbonos. Poderia ter isso aqui, ó. Ou essa aqui, ó. Vou colocar aqui por fora, tá? Ó, de vermelho, isso aqui sendo a cadeia principal. Olha só que louco. O que ele fala? A cadeia principal tem que ter maior sequência de carbonos. Qual das duas vocês iriam escolher? A de amarelo, a sequência de amarelo ou a sequência de vermelho? Amarelo, né? Amarelo. Por quê, professor? Porque ela tem maior sequência de carbonos. Então, se ela tem maior sequência de carbonos, a gente conclui que ela é a nossa cadeia principal. Então, eu venho aqui, ó, vou até tirar esse vermelho aí, ó. Esse vermelho aqui, ele não pertence, né? Ele não tem nada a ver aqui. Ele não é a cadeia principal, ele não tem a maior sequência de carbonos. Então, eu venho aqui, ó, vou eliminar o vermelho. Então, quem é a cadeia principal aí, ó, é o que está de amarelo. Então, vim aqui, cancelei, ó. Professor, eu determinei a cadeia principal. Vi que a cadeia principal é essa de amarelo. Perfeito. Venho aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Cadeia principal. Determinei a cadeia principal. Quem está fora da cadeia principal vai ser quem? Que a gente combinou. Eu tenho uma cadeia principal, quem está fora é quem? É a ramificação, não é isso? Ó? Então, quem está fora da cadeia principal, que é esse grupo que está fora aqui, ó, ele vai ser chamado, ó, de ramificação. Ramificação, tá? Tá aqui fora. O que está dentro é a cadeia principal, o que está fora é a ramificação.
Deixa eu ver aqui. Como vai estar para a gente determinar na prova? Calma aí, calma aí. A gente está avaliando aqui como que a gente vai determinar a cadeia principal, a ramificação. Já já a gente chega lá, tá? Já já a gente chega lá. Aí a gente vai, depois que a gente faz isso aí, ó, determina a cadeia principal, determina a ramificação, a gente vai numerar a cadeia principal, tá bom? Quando a gente vai fazer a numeração da cadeia principal, a gente tem o que a gente chama de hierarquia, tá bom? Como assim, professor? Hierarquia? Porque a gente pode ter o seguinte, ó, na hierarquia, quem tem... Ó, primeiro, a cadeia principal ela tem que ter a menor numeração possível. Em relação a quem? A gente vai ter as hierarquias, que é a insaturação. Depois da insaturação, a outra que vem no processo de hierarquia aí vai ser a ramificação. Deixa eu explicar isso. Deixa eu fazer entender isso aqui para vocês. Professor, a cadeia principal não tem insaturação. Então, quem é a prioridade para a gente agora? Não tem insaturação. Não tem. Eu analisei aqui, não tem ligação dupla. Então, a nossa prioridade vai ser quem? A ramificação. Beleza? Ou seja, quando a gente for fazer a numeração da cadeia principal, a ramificação aqui, ela tem que ter, tá? Ela tem que apresentar menor numeração possível. A regra, tá bom? Menor numeração possível. Professor, se tivesse insaturação, eu ia dar prioridade a quem? A insaturação. Como não tem a insaturação, eu vou dar prioridade a quem? A ramificação. Ou seja, ó, quando eu faço a numeração da esquerda para a direita, a posição aqui, ó, se tiver os dois, é a insaturação. Por isso que eu falo da hierarquia. Ó. Sempre a insaturação ela tem prioridade sobre a ramificação. Tá bom? Eu posso até fazer um exemplo depois aqui e a gente analisa. Ó. Se a gente for pegar aqui, ó, da esquerda para a direita, a ramificação ela vai estar na posição 2. Se a gente fosse fazer a numeração da direita para a esquerda, ficaria assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a ramificação nesse caso aqui, ela ficaria na posição 4. Entre 2 e 4, quem é o menor? A posição 2 ou a posição 4? Posição 2. E lá na nossa regrinha, ó, a insaturação, a ramificação ela tem que ter a menor numeração possível. Ou seja, essa numeração aqui em vermelho, como ela está maior, ela é a numeração errada. Eu não posso de jeito nenhum utilizar essa numeração. A numeração correta vai ser essa de amarelo. Então, a numeração que eu tenho que utilizar vai ser essa aqui, ó. A correta, tá bom? Porque eu estou usando aqui a regra, ó, a regra da numeração da cadeia principal. Tá bom? Então, olha só como é que é o processo. Deixar bem claro para vocês. Determino lá a cadeia principal, automaticamente determina a ramificação, né? Porque o que não está na cadeia principal é ramificação. Segundo ponto, vou numerar a cadeia principal, tá? Aí, quando eu for numerar a cadeia principal, eu vou ter que analisar se tem insaturação e ramificação. A insaturação ela tem prioridade sobre a ramificação. Ou seja, quando for fazer a numeração, eu tenho que buscar a menor numeração possível para a insaturação, mesmo que tenha ramificação. No nosso caso aqui, a gente não tem insaturação. Então, a gente não tem esse problema. A gente vai utilizar como critério, nesse caso aqui, a ramificação. Então, eu vou buscar uma numeração onde a ramificação ela tem uma menor numeração possível. Tá? Depois que eu ter feito esse esquema, né, essa montagem, eu dou um nome para o composto. Tá bom? Eu vou dar um nome para o composto.
E esse nome, ele vai seguir aquela mesma sequência que a gente viu anteriormente, tá? Com uma pequena modificação. Que modificação é essa, professor? Qual era o esquema que a gente tinha? Deixa eu colocar aqui, ó. Vou botar ali em cima, que vai ficar melhor. A gente tinha um esquema para fazer o nome lá na nomenclatura. O esquema é esse, ó. Deixa eu colocar aqui o nome. Ó, número de carbonos mais, aí a gente vinha lá AN, EN e N, mais a letra O no final. Esse esqueleto aí ele não modifica. O que vai modificar? O que vem na frente agora. Na frente aqui, ó, a gente vai ter que dar o nome da ramificação, tá? Aí a ramificação, número de carbonos, AN, EN, IN e O. Aonde, isso aqui que é interessante, galera, ó. Número de carbonos, AN, EN e N, isso aqui vai ser justamente o nome que a gente vai dar para cadeia principal. A cadeia principal recebe esse esquema aqui, ó. Tá bom? E o que está fora da cadeia principal, a gente vai, que é a ramificação, a gente vai colocar na frente. Ou seja, eu vou começar dando nome para essa ramificação aqui, ó. Esse grupo que não está dentro da cadeia principal. Deu para entender isso aí, ó? O grupo que não está na cadeia principal, eu dou o nome inicial para ele, que é a ramificação. Aí você pode estar se perguntando, professor, então qual é o nome para esse bicho aí que está fora da ramificação? Quantos carbonos eu tenho aí nesse grupo que está fora da ramificação? Na minha ramificação, né? Esse grupo tem quantos carbonos? 1. Beleza, tem um carbono. E quando eu tenho um carbono, qual é o nome que a gente dá para um carbono? Número de carbonos relacionado a 1. Qual é a nomenclatura que a gente dá? Match. Ótimo. Beleza? Então, ó, eu sei o seguinte. Aqui é um carbono. Então eu vou vir aqui e vou colocar de vermelho só para seguir ali a nossa sequência de cores. Ó, um carbono. Então eu sei que é o grupo match, né? Aí, para mim dizer que é uma ramificação, olha só, eu posso colocar duas terminações aqui nele, tá? Não, calma, não finalizei aqui não, ó. Quando eu tenho uma ramificação, eu dou o número do carbono, é o número do carbono, o esquema é assim, ó, para dar a nomenclatura da ramificação. É o número de carbono mais uma terminação il ou ila. Porque esses grupos de ramificações são grupos chamados alquila, né? Aí então a gente coloca o il ou ila. Ou seja, fica assim, ó. Metil ou metila, tanto faz, tá? Ou finalização ila, não tem problema. Metil ou metila, tanto faz. Professor, qual é o mais usado? O il. Você for ver nas provas, o il é o mais utilizado, tá bom? Grupo metil. Professor, eu poderia botar o metila? Pode, velho, não tem problema nenhum. Mas vamos deixar esse aqui, ó, o il. Por quê? Porque ele é o mais comum, é o mais utilizado, tá? Então, eu já dei o nome aí do composto, grupo metil, tá? Só que quando a gente for fazer a nomenclatura do composto, eu vou colocar mais aqui que eu vou precisar dizer a posição dele. Não. Então, venho aqui, ó, como a gente combinou, met para dizer que é um carbono, e eu coloco a terminação il, tá? Metil. Qual é a posição dele aqui, galera, na cadeia principal? A gente disse que ele estava em que posição? Na 2 ou na 4? 2. Então, eu venho aqui, ó, 2, 2 metil. 2 metil, tá aqui, ó, o grupo metil, esse aqui, ó. O grupo metil está na posição 2, bem aqui, ó, posição 2, tá? Estou fazendo com calma para a gente entender, ó. Grupo metil na posição 2, porque eu sempre vou iniciar com a ramificação. Depois, ó, o hífen, aí eu dou o nome da cadeia principal, que é aquele que a gente já viu lá de cadeia aberta.
Tem quantos carbonos aí, galera? Quantos carbonos na cadeia principal? 5, né? Ó, exato. Ó. Então, pente, o Bruno já deu o nome do composto. Ó. Pente, para dizer que são 5. Depois, eu vou lá, analiso. Na cadeia principal só tem ligações simples. Então, AN, beleza? E no final eu coloco a letra O. Então, o nome desse composto, 2-metilpentano. Tá? Professor, poderia ser 2-metilopentano? Pode. Não tem problema, estaria certo também. Então, o que a gente extrai daqui, galera? A ramificação, eu coloco o nome referente ao número do carbono e no final eu coloco a palavra il ou a palavra ila. Aí a nomenclatura segue aquelas ideias que a gente viu anteriormente, tá bom? O que eu quero que vocês percebam aqui, né? A gente vai adicionando outros ingredientes, né? Aqui no nosso esquema para dar nomenclatura. A gente vai adicionando algumas outras regrinhas, mas sempre vai existir um padrão, tá? Que é esse padrão que a gente viu inicialmente lá, tá? Ele não muda da cadeia principal. Beleza, tranquilo. Por isso que eu quero que vocês não perdam as aulas, galera. Se perdeu a aula, assiste ela, porque é muita informação, tá? Mas eu vou fazer a sequência aqui bem direitinho, deixar tudo anotado aqui para vocês, para não ter problema, tá? Para vocês lembrarem disso. Vou passar aqui para outra, ó. Vou passar aqui para outra. O item B, né? Olha a tarefinha que eu vou falar para vocês, que a gente combinou, tá? Galera, analisa isso aí e determina para mim a cadeia principal. Você vai determinar que a primeira coisa que você vai vir aqui, ó. Você vai determinar aqui, vou colocar aqui os passos para você. Primeira coisa que você vai fazer, ó. Determinar a cadeia principal. Qual o critério que você vai utilizar para determinar a cadeia principal? Maior sequência de átomos de carbono, tá bom? Caso tenha insaturação, que não é o que está aqui, ela teria que estar dentro da cadeia principal. Como não tem, nem precisa colocar, tá? Então perceba que aqui ó, eu tenho várias ramificações, eu tenho várias possibilidades de cadeia principal. E eu vou utilizar aqui, tem a maior sequência, tá bom? Então, vamos tentar ver aí como é que a gente faz isso. Ó. Muitos vão falar assim, ah, professor, a maior sequência é a do meio aí. Né? Eu vou pegar ela aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou botar a numeração. Vou dizer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, pessoal, a cadeia principal vai ser essa aqui, ó. Com 6 carbonos. Aí eu vou assim, calma, galera. Vamos tentar outras possibilidades. Analisa essa sequência aqui, ó, que eu vou fazer, ó. Começando aqui dessa extremidade aqui embaixo, ó. 1, 2, 3, 4. Bem aqui, ó. 5, 6, 7, 8. Olha só. Essa sequência aqui que eu estou fazendo, ó. Usando aqui, ó. Esses artifícios aqui que eu estou usando. Hã? E aí? O que vocês acham? Essa que eu botei em vermelho, será que ela pode ser a cadeia principal? Será que eu tenho uma outra sequência maior do que ela aí, galera? Essa aqui do meio só tem 6. Essa que eu peguei aqui, ó, tem 8. Tá bom? Tem 8. Então, essa sequência que eu peguei aqui, se vocês analisarem com critério aí, um pouquinho de paciência, vocês vão ver que ela é a maior sequência possível, né? Aqui eu tenho o maior número de carbonos.
E aqui pode assustar algumas pessoas, que as pessoas vão dizer assim, ah, professor, e pode fazer essas curvas aí? Não tem que ser linear? Não, eu não falei para vocês que teria que ser linear, né? Eu falei para vocês que tem que ser a maior sequência, não importa. Você não pode fazer assim, ó, desce, aí volta para o mesmo carbono. Não, tem que ser uma sequência única, né? Ó, eu venho aqui, subi, vim para cá. Então a sequência ela nem sempre vai ser linear. Depende de como a cadeia está montada, tá? Isso, Carol. Sempre pegando as extremidades. Você tem que começar numa extremidade e terminar em uma outra extremidade, tá bom? Sempre vai ser desse jeito. Começa numa extremidade e termina em outra extremidade, tá? Eu vou anotar aqui, ó. Nem sempre a cadeia principal vai ter uma sequência linear, tá bom? Nem sempre vai ser linear. Ela pode fazer essas curvinhas aí sem nenhum problema. Pessoal, quando eu for fazer isso, tem que fazer de extremidades diferentes. Porque o amarelo tu começou com CH3 na horizontal e o vermelho CH3 na vertical. Pois é, ó, Carol. Aqui numa extremidade, ó. Isso aqui é extremidade. Isso aqui é extremidade, ó. Essa aqui é uma extremidade. Essa aqui é outra extremidade. E essa aqui é outra extremidade, ó. Analise que a gente tem 5 possibilidades, tá? Eu tenho que começar em uma dessas extremidades e terminar em outra extremidade. Então eu comecei aqui embaixo, ó, terminei lá em cima e eu conferi o número de carbonos, percebi que são 8 carbonos. Se eu pegar essa sequência daqui, ó, dessa extremidade para essa extremidade, eu vou ver que são só 6 carbonos. Pode, ó, eu poderia partir dessa aqui, ó, imagina só, eu poderia partir dessa e vir para essa. Aí ficaria, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, não daria certo. Eu poderia começar dessa, ó, e terminar nessa outra aqui, ó. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né, ó? Se a gente fosse contar, ó. Se eu, em vez de eu subir lá, viesse para cá, ó. 6, 7. Né? Imagina só. Porém, ó, a que tem o maior número de carbonos é essa aqui, ó, que vai lá para cima, que são 8. Se eu pegasse essa aqui vindo para esse sentido, daria só 7. Então, eu tenho que buscar a maior sequência. Tá? Então, não tem problema. Tá bom, Luísa, sem problema. Eu entendo. Então, vamos lá. A gente fez isso aqui, determinou a cadeia principal. Já determinamos a cadeia principal aqui, ó. Espero que ninguém tenha dúvida em relação a isso. Não, não tem problema, Carol. Você pode pegar todas as possibilidades possíveis, tá bom? Não tem isso, não. Então, venho aqui, ó. Determinei aqui, ó. Essa aqui sendo a cadeia principal, tá bom? Depois eu venho o que está fora da cadeia principal, a gente combinou que é a ramificação. Então, tenho esse grupo fora da cadeia principal e tenho esse outro grupo aqui, ó, fora da cadeia principal. Vamos dar nome para esses grupos, tá bom? Um carbono, galera, que a gente viu lá, quando tem apenas um único carbono. O que a gente vai fazer? Um carbono é o grupo metil, não é isso? Ó? O grupo metil. Tá? Met, porque é um carbono, e o il por final. 2 carbonos, Bruno. 2 carbonos é o que? Etil. Exato. É o et, quer dizer que são 2, e o il no final, etil. Então eu tenho 2 grupos metis e um grupo etil. Beleza? Perfeito, Carol. Exatamente, etil. Então, agora a gente vai para o segundo passo, né? O segundo passo nosso aqui, ó. Numerar a
cadeia principal. Então a gente vai ter que dar uma numeração. Eu já até fiz uma aí, uma numeração, né? Ó. Pegando essa numeração aqui de baixo para cima, eu vou ter, ó, o grupo metil. Qual é a posição desse grupo metil aqui, galera? Em qual carbono ele está ligado, o grupo metil? Esse primeiro aqui, ó. E qual carbono ele estaria ligado aí, que vocês analisam? 3. Então vou deixar aqui a sequência, ó. Vou fazer a sequência aqui, ó. Tem a sequência 3. Esse outro grupo metil aqui está ligado em qual carbono? Esse outro aqui, ó. Tá? Marca ele. 4. Beleza, ó. 3, 4. E o grupo etil, já falaram aí, ó, cantaram, é na posição 5. Então, as posições 3, 4, 5. Vamos fazer o inverso, vamos pegar uma numeração, em vez de cima para baixo, pegar de baixo para cima, tá bom? Ó. Começar, em vez de aqui ser 8, vai ser 1 agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos analisar essa aí, tá bom? Vamos analisar essa aí de amarelo, essa numeração de amarelo. Então, eu teria aqui, ó, o grupo etil. Em que posição o grupo etil estaria aqui, ó? Esse grupo etil. Na posição 4, né? Ó, posição 4. Depois, na posição 5, teria o grupo etil, metil. E na posição 6, o grupo metil. Qual das duas aqui eu iria escolher, galera? Qual das duas numerações? A de cima ou a de baixo? Essa sequência aqui, 3, 4, 5 ou a sequência 4, 5, 6? De cima. Por quê, galera? Por que é de cima? Menor. Exatamente. Pela regra, tem que ser a menor. Essa aqui, ó, não pode. Por quê, professor? Porque ela é a maior. Se eu pegar essa sequência aqui, essa numeração aqui, ela vai ser maior. Então, essa aqui, ó, não pode. Tá errada ela, tá? Então, cuidado. Tem que ter esses cuidados aí. Então, eu vou lá, eu vou até tirar ela daqui, ó. Não lhe pertence, tá? Vou tirar aqui. Tirei. Aí, agora eu vou dar um nome. Tá bom? Os nomes. Aí eu vou ter que falar de outra coisinha aqui. Vou fazer assim. Outra informação, galera, ó. Agora eu vou fazer a nomenclatura. Nomenclatura. Tá bom? A nomenclatura, a gente viu que a gente tem que iniciar pela ramificação, não é isso? Ó, sempre vai iniciar pela ramificação. Depois, a gente vai ter que colocar aí nesse bolo. Vou colocar tudo assim, para ficar legal. Depois da ramificação, eu vou ter que colocar aqui, ó, o número de carbonos mais AN, EN e N. E no final, a letra O, né? O esquema é esse. Então, a gente vai iniciar aqui pelas ramificações. Quando a gente vai iniciar aqui pelas ramificações, galera, a gente tem um problema. Qual é? Eu tenho 3 grupos, né? Eu tenho 2 grupos metis e um grupo etil. Aí, galera, o que acontece? Ó, o que acontece? Quem é que vem primeiro? O grupo metil ou o grupo etil? Vou até colocar aqui, ó. Isso é legal. Quem vem primeiro? O grupo metil ou o grupo etil? Vocês vão me explicar qual foi o raciocínio de vocês para chegar nisso aí. Gabriela falou assim, professor, eu acho que tem que vir primeiro o grupo metil. Por que, Gabriela, perdão. Gabriele. Por que você acha que é o grupo metil que tem que vir na frente? Pelo número de carbono. Imaginei que vocês iriam pensar isso mesmo. Né? Pela lógica, vocês vão dizer, professor, o grupo metil ele vem primeiro porque ele está no carbono com a numeração menor. Né? Gabriel também pensou dessa forma. E esse pensamento é válido. Tá?
Porém, eu vou dizer para vocês que está errado. Tá? O pensamento que vocês têm que ter não é esse. Aí, ó, é uma informaçãozinha extra aqui. Já vem outra informação extra. Professor, como é que eu vou decidir? Como é que a gente decide quem é que vem na frente nas ramificações? Como é que eu vou decidir isso? Ó, aí eu vou até colocar aqui, ó. Decidir, né, ó, as ramificações. Vai ser, na verdade, a gente vai decidir pelo nome. Tu acredita nisso? Ó? A gente vai levar em consideração a ordem alfabética. Aí você pode dizer, porra é essa, professor? Que ordem alfabética é essa aí? Olha só a putaria aqui, galera. Desculpa pelo nome. O grupo etil começa com a letra E. O grupo metil começa com a letra M. Na ordem alfabética, quem que vem na frente? O E ou o M, galera? O E. Então, o grupo etil ele tem prioridade sobre o grupo metil. Ele tem que vir obrigatoriamente na frente. Acredite, tá? Acredite. E isso leva você a errar a questão. Então, é um critério, né? Um critério aí que eu estou deixando aqui para vocês, dando bastante ênfase, né? Que aí eu acompanhei o raciocínio de vocês e mostrei como é que tem que ser o raciocínio, tá? Então, deixe isso aí anotadinho que a gente vai utilizar esses critérios, tá? Então, vamos lá. Vamos dar o nome agora. A gente já pegou essa molécula aí, destrinchou ela todinha, galera. Ficou muito bacana. E agora a gente vai dar o nome. Vamos começar pelas ramificações. Professor, eu já sei que eu tenho que começar pelo grupo etil, porque na ordem alfabética o E vem na frente do M. Então, em que posição está o grupo etil? Posição 5. Lá. Exato. 5. Etil. Tá quase certo, Bruno. Quase certo. Aí a gente vem aqui, ó. Grupo metil agora. Posição 3 e posição 4. Não é isso, ó? Ó. Esse grupo etil está ligado aqui ao carbono 5, tá bom? Por isso que a posição dele é 5, Carol. Está aqui ligado ao carbono 5, por isso que a posição dele é 5. Então, o grupo etil está ligado ao quinto carbono. Tá? Então, aqui a posição 3,4. Esse grupo é o grupo metil, não é isso? Ó, o grupo metil. São quantos grupos metis aí que tem, galera? 2. Quando é 2... Qual o prefixo que a gente utiliza, tipo, lá para ligação dupla? O di, né? O di. É di, ó, para dizer que são 2. Di metil. 5 etil. 3, 4. Como são 2? Dimetis. Se fosse 3, em vez de botar o di, colocaria tri, tá bom? Mas perceba, esse dia aqui, ó, ele não entra lá naquela regra lá de ordem alfabética. Esse dia aqui é um prefixo para me indicar que são 2 grupos metis, tá? Então, tá aí, ó. 5 etil, 3, 4 de metil. Aí eu dou o nome do restante do composto, tá? Como eu não vou ter espaço aqui do lado, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Cadeia principal, são quantos carbonos? Agora eu vou para a cadeia principal, né? Que é esse aqui, ó. Tem quantos carbonos? 8, né? Então, se são 8, ó, oct, só ligações simples, AN, e no final eu coloco aqui, ó, o O para dizer que é um hidrocarboneto. Então, meus queridos, esse aqui é o nome do nosso composto, tá? 5 etil, 3, 4 dimetil, octano, tá? Octano.
Olha que coisa linda, né? Então, tem que ter muito cuidado, velho. Tem que ter muito cuidado na hora de dar o nome dos compostos. Não é difícil, é fácil, né? Só que aí são regras. Umas regras que uma coisa vai levando a outra, né? Mas vai dar certo, galera. Eu quero que vocês entendam a lógica que está por trás disso, tá bom? Você entendendo a lógica que está por trás disso, você segue o esquema que você não erra, tá? Vocês vão criar a base. Parecer você já tem uma ideia do que como é que vai ser o esquema, tá? Então eu estou fazendo aqui, dividindo bem separado assim para a gente entender isso tudinho. Não, é não. Vocês vão evoluindo. Ó, vamos lá. Vamos que tem mais aqui. Uh, eu coloquei aqui a mesma molécula, tá bom? Eu coloquei a mesma molécula, mas aí eu quero que vocês determinem aonde está a cadeia principal, tá? Aonde está a cadeia principal. Tem. Eu tenho umas duas informações aqui que a gente precisa comentar elas, tá? Aí eu finalizo. Então, vamos ver aqui, galera. Ó, vamos ver umas possibilidades aqui, tá bom? Vamos ver algumas possibilidades que a gente tem aqui, ó. Eu poderia ter essa sequência aqui, deixa eu ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? E eu poderia, vou colocar aqui, ó, como sendo uma possibilidade de sequência. Vem aqui, ó. Essa aqui poderia possivelmente ser a minha cadeia principal, tá? Bota aqui, ó, sendo a minha cadeia principal. Qual é a outra possibilidade? Uma outra possibilidade poderia ser aqui, ó. Perceba que tem várias possibilidades. Eu vou trabalhar com duas aqui e a gente vai trabalhar em cima dela. Em vez de continuar, eu descer aqui, ó. Tá? Eu descer. Aí eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Aí você... Ah, professor, eu poderia vir daqui, dessa extremidade aqui, descer pra lá também ia dar 5, ou vir pra cá ia dar 5. Ia, cara. Não ia mudar nada, tá? Então, tem várias possibilidades. Qual é o problema aqui, galera? Qual é o problema aqui que a gente consegue perceber? De cara, vocês analisando aqui, me informe aí, ó. Assim, galera, tem duas possibilidades aí. São essas, vamos dizer que são essas. Vamos isentar as outras. Excluir as outras, né? Aí eu pergunto para vocês. Qual vocês escolheriam e por quê? Qual das duas vocês escolheriam e por quê? Ou vocês estão em dúvida e o porquê da dúvida de vocês. Que é aí onde eu quero chegar. A1, por que, Gabriel? Você escolheria 1? Por quê? Tem que ter um porquê. Também vocês poderiam dizer assim, professor, eu não sei por causa disso. Segundo, porque é mais fácil para saber as ramificações. Mas não, esse não pode ser o critério. Esse não pode ser o critério, né? Você não pode ir pelo critério de achar o mais fácil, tá? Então, beleza, você, professor, essa aqui tem uma ramificação louca, que é uma ramificação dentro da outra, né? E eu acho mais difícil dar o nome para ela, então eu vou escolher essa aqui. Mas não funciona desse jeito, tá? Você tem que usar alguns critérios. Eu vou explicar para vocês, ó, quais são os critérios que a gente vai utilizar. Primeira coisa que você percebe aí, que eu falei para você escolher a ramificação, você tinha que pegar nosso critério lá, que a gente falou, que era a maior sequência, né? Ó. Galera, a cadeia principal tem que ter a maior sequência de carbonos. Né? Aí você olha e você, professor, mas aqui não tem esse critério, porque ambas
tem 5 carbonos. Então eu não posso usar esse critério. Eu tenho um empate técnico aí, entendeu? É que nem lá no paredão, né? A galera tá lá com empate, o número de votos, alguém tem que escolher. Então qual é o critério que você vai utilizar? Ó? Você vai escolher aquela que tem maior número de ramificação. Quando, ó, vou até colocar aqui, ó. Quando, opa, deixa eu simplificar esse negócio para ficar mais bonitinho. Ó. Quando houver botar aqui igualdade, né? Na sequência de número de carbono, né, que a gente viu aqui, ó, 5, 5. Então, existe uma igualdade, eles estão iguais. Qual o critério que eu utilizo? Eu vou fazer o seguinte, ó, o critério que eu vou utilizar, vou escolher aquela, opa, tá aqui, seguinte, ó, a que tiver maior número de ramificações. Esse é o nosso critério. Maior número de ramificações. Pô, vamos analisar então isso aí. Como seria, ó. Esse aqui eu tenho uma ramificação aqui em cima, uma ramificação aqui embaixo. E isso aqui tudo, galera, é ramificação, tá? Não é ramificação dentro de ramificação, não. Isso aqui é uma ramificação. Então, se você analisa essa primeira sequência, você analisa que aqui eu tenho 3 ramificações, tá bom? Se você vir aqui, ó, eu tenho uma ramificação, 2 ramificações, 3 ramificações, 4 ramificações. Olha só, 4 ramificações. E o critério que a gente vai utilizar é justamente esse, ó. A que tiver maior número de ramificações vai ser considerada a correta, né? Então a sequência da cadeia principal vai ser essa. Por quê? Porque eu tenho o maior número de ramificações, tá? Vou colocar aqui, ó. Maior número de ramificações. Então essa aqui é a que está correta, tá? Essa aqui está errada. Não posso usar essa aqui de jeito nenhum. Se eu escolhesse essa aqui, tava ferrado. Ia dar merda, tá bom? Então pronto. O que eu queria passar para vocês era isso. Agora a gente dá para dar nome, né, para eles, ó. As ramificações aqui, esse grupo aqui é o grupo metil. Esse aqui é o grupo metil. Esse aqui é o grupo metil. E esse aqui, ó, é o grupo etil, tá? Então, já vi aqui, tá bom? Já vi aqui como é o esquema. A numeração, galera, a numeração. Já fiz a numeração aí, tá? Vou fazer essa numeração, eu vejo que o grupo metil, quais as posições do grupo metis aqui, ó. Esse aqui é a posição 2. E aqui embaixo, tá bem, ó. 2, né, ó. 2, 2. Aí eu tenho numeração aqui na posição 3 e tenho um grupo metil aqui na posição 4. Beleza? Então essa é a minha primeira possibilidade. A segunda possibilidade, eu vou fazer aqui de amarelo. Seria aqui, numerado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então essa aqui de amarelo ficaria assim, ó. Posição 2, que é o grupo metil. Posição 3, o grupo etil. E aqui na posição 4, eu teria 2 grupos etis. Então 4, 4. Então, qual é a melhor? Qual é que tem a menor numeração? Qual é que tem a menor numeração? A azul ou a amarela, galera? 2, 2, 3, 4 ou 2, 3, 4, 4? A azul. Beleza. Essa aqui é a correta. Então, ó, a outra está errada. Então, não vou nem tirar ela aqui. Então, já fiz a numeração, fiz a escolha certa da numeração, tá? Mostrei aí para vocês que é a correta. Agora eu dou o nome do composto. Vamos lá. Dá o nome para esse menino aí, né? O menino precisa de nome, tá?
como é que você dá o nome desse composto? Você vai começar pelas ramificações, não é isso? Ó, perceba que a gente vai fazer já tudo no automático. A gente vai dar o nome pelas ramificações. Então, quem que começa primeiro? O grupo etil ou o grupo metil, galera? O etil. Qual é a posição do grupo etil? 3. Então, venho aqui, ó. Vou botar aqui de uma cor. 3 etil barra. Grupo metil. Tem quantos grupos metis aí, galera? 3, né? Quais são as posições dele? Ó, 2, 2, 4. Então, a posição 2 para esse aqui de cima. E a posição 2 para esse aqui embaixo. Então, é 2, 2. E a posição 4 para esse. Ó, 2, 2, 4. Todo mundo entendeu por que é 2, 2? Ó, porque eu tenho dois grupos metis na posição 2. Então, é 2, 2, 4. Exato. Ó. Tri, porque são 3. Tri, metil. Tá aqui. Trimetil. Aí eu venho. Cadeia principal. Quantos carbonos? São 5 carbonos na cadeia principal. Vou colocar até aqui de outra cor. Se são 5, é pente. Tá? Só ligações simples. AN. É o hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio? Sim. O O. Então, demos o nome para esse menino. Tá aqui, ó. Que nome bonito. 3-etil, 2,2,4, trimetil, pentano. Tá aí. Esse é o rapazinho. Esse é o nome dele. Então, tá aqui, ó. A nomenclatura desse composto. Tá bom? Então é isso, galera. Olha, deixa eu ver aqui. São 10, vai dar 10h15 já. Vocês já vão ter outra aula já já. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu queria fazer aqui, ó. Eu ia falar, né, desse composto sobre a insaturação. Que aí eu ia falar que a insaturação ela tem prioridade sobre as ramificações. Mas eu vou deixar para a próxima aula. E a gente ia mostrar alguns grupos aqui para vocês. Vocês dão uma conferida. Tenta dar um nome para esse composto aqui, tá? Leve em consideração que... Eu vou até colocar essa observação. Eu tinha colocado anteriormente, mas eu vou colocar aqui de novo para reforçar. A insaturação... ela tem que estar na cadeia principal, tá bom? Obrigatoriamente ela tem que estar na cadeia principal. A ideia é essa. Então, quando tu for fazer a busca da cadeia principal aqui, tu tem que levar em consideração que essa insaturação ela tem que estar presente. Ou seja, tu sempre vai começar dessa extremidade. Então, aqui tu não pode mudar isso. Por quê? Porque a insaturação ela tem que estar na cadeia principal. Então, tu vai buscar a partir daí. Tá? Mesmo que exista uma sequência maior, com maior quantidade de carbonos, porém a insaturação não está presente. Então, tu não pode validar isso, porque a insaturação ela tem prioridade. Então, leve em consideração isso. Tá? Então, você vai dar um nome para esse composto. E o pessoal está te pedindo para resolver a atividade de casa. Aí tem outras atividades aqui que eu deixei para vocês, tá? Para vocês fazerem lá, são questões de algumas universidades que caíram, então serve para você ter uma ideia de como é que caem essas questões lá nos vestibulares, tá? Então deixei aí para vocês dar uma conferida e a gente responde na aula passada, na próxima aula, né, que a gente vier. Sim, vai estar na nossa bimestral, com certeza. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou manter, deixa eu vir aqui, eu vou abrir a aula passada de vocês, tá bom? Deixa eu pegar aqui e corrigir aquela questão lá de vocês. Rapidinho. Aula 01, nomenclatura. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu fazer assim, acho que fica mais fácil. Tava no último slide, né? Deixa aqui no último slide o exercício que eu deixei aqui para vocês e vou compartilhar agora com vocês aqui, tá? Deixa eu ver se aparece aqui. Pronto.
Estou compartilhando aí com vocês. Vê se vocês conseguem visualizar aí, galera. Tá visualizando agora? Então vamos lá, vamos dar um nome para esses compostos. Era essa aí, né? Bruno. Então, qual o nome desse composto aqui, ó? São 1, 2, 3 carbonos. Então aqui, ó, 3. Opa, 3 carbonos é et, né, ó, que a gente viu. Perdão, prop. Et é 2. Prop. Só que aí eu tenho duas ligações duplas, tá bom? Pessoal, precisa colocar a numeração nesse caso aí? Não precisa, porque sempre vai estar na posição 1 e na posição 2. Então não precisa, não tem uma outra possibilidade. Então o que a gente pode fazer assim? Prop. Vou colocar aqui prop de em. Para dizer que são 2. Ó, então são duas ligações duplas. Ó, 1, 2. Prop de N. Não precisa colocar a numeração 1 e 2. Mas se você colocar, não tinha problema nenhum, mas é redundante, tá? Então, a outra aqui, ó. A outra questão, essa aqui. Ó, a insaturação ela tem que ter prioridade. Então, começa por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tá? But, 4 carbonos. Vou lá, digo aonde está a ligação dupla, né? No carbono 1. É N. E no final aí, eu coloco a letra O, né? Ó. Aqui de azul. But 1N. Pronto, é isso. Aqui, eu preciso colocar a numeração. Ó. Fica 1. Deixa eu botar em branco aqui. Fica 1, 2, 3, 4. Aí, but, para dizer que são 4. Aí eu venho aqui, ó, as posições 1,3, né, que é a menor, 1 e 3, de em, aí no final eu coloco o A, o O. Pronto, but 1, 3 de N. E por último essa aqui, ó. Essa insaturação está mais próxima dessa extremidade, né? Então eu vou começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí fica assim, ó. Pente, para dizer que são 5, tá? Aí vem posição 2. IN, para dizer que é ligação tripla. E o O, para dizer que é o hidrocarboneto. Pronto. Esses são os compostos. Tudo bem? Galera, tudo bem? Tudo bem? Deu para entender aí? Tá loucura, loucura, né? Trieno, não é trieno, porque não tem 3 ligações. O tri é para dizer que são a quantidade de ligações. Tá? Então, beleza, meus queridos, beleza, show de bola. Perceba que são muitas informações, tá? Eu tento destrinchar essas informações direitinho para vocês, coloco alguns exemplos para a gente mostrar, para depois a gente ir para a prática. E espero que vocês tenham conseguido acompanhar, né? Isso é muita informação. Realmente é muita informação, mas não é difícil, tá? Você tem que ter uma sequência, você tem que fazer essas anotações. Eu mando esse material para vocês, deixo minha aula gravada para vocês revisarem depois que dá certo, tudo bem? Vou fazer uma listazinha de questões. Eu mandei já um material para vocês, galera. Já tem um material. Olha só. Eu tenho um material muito bom que eu vou adicionar dessa vez para vocês, para estudo. É um livro. Show de bola. Eu sigo ele, tá? Eu sigo ele. Muito bom. Tito Canto, tá? Muito bom mesmo esse livro. Eu vou ver se eu consigo anexar ele, porque ele é grande, tá? Mas ele vai ajudar muito vocês. Tá? E eu uso ele como referência. Dificilmente eu uso o livro para trabalhar com vocês, não é só um livro. Eu pego vários livros, mas esse livro eu acho ele muito bom, tá? Eu gosto muito dele, né? Eu acho o autor muito didático. Essa parte da nomenclatura eu me baseio muito por ele. E
é bacana, eu vou mandar para vocês. Tem questões lá para resolverem, tá? Muito bom, dá para treinar, dá para ficar, né, aprender a absorver esse conteúdo aí sem nenhum problema. Então, meus queridos, é isso, gente, ó. Deixa a atividade para vocês fazerem lá. Tentem fazer essas atividades, tá? Próxima aula a gente refaz essas questões, tira as dúvidas de vocês e a gente já entra na outra parte de nomenclatura, tá? Para a gente finalizar essas nomenclaturas, a gente vai falar sobre os compostos aromáticos. E é isso, gente. Aromáticos e cadeias mistas, tá? A próxima aula. Então, beijão, até a próxima. Fiquem com Deus. Boa semana aí para vocês. Tchau.